Marco Antônio Costa e o Adrilles são duas vozes influentes do debate político brasileiro, especialmente no campo da direita. Marco Antônio é advogado e comentarista político no Fio Diário, pré-candidato ao Senado Por Minas Gerais. por Minas Gerais, e o Adrilles Jorge, escritor, poeta, jornalista, comentarista no Fio Diário e vereador por São Paulo. Certo? Então esses são os nossos convidados do dia aqui, para quem já está acompanhando. O que eu achei interessante da lei é que se o banco não cumprir, ele próprio sofre a sanção. Exato. E ele mesmo é retirado do SWIFT. Sim. Né? Então, a possibilidade de um banco não executar a lei O congelamento. é zero. A constrição patrimonial é inevitável. É extensivo a países democráticos que fazem parte da União Europeia. Exato, tem isso também. A seriedade, ou seja, não é só... O cara ele vai ter que pegar dinheiro vivo e enterrar que nem o Pablo Escobar. Lá em algum país da África que esse vagabundo vai, ou lá na China, onde eles conseguem ir também com bastante tranquilidade. Mas, assim, seria porque eu estou escutando bastante gente na direita se apegar, assim, a uma... Então, eu ia contrapor isso do Adrilles. Eu ia falar tábua que de salvação. eu ia falar que não existe tábua de salvação. Não é uma tábua de salvação, o que calma, existe, não é isso. O que vai existe... vir o Super Trump aqui, vai salvar o que existe, a democracia. Não é isso. As chaves podem começar de fora. É isso aí. Mas a solução está dentro do Brasil. Enquanto a gente não tiver isso bem debatido, enquanto a galera da Faria Lima continuar com medinho de defender o que é certo de uma vez por todas, e tem uma coisa que todo mundo na Faria Lima tem. A Faria Lima votou no Lula, porra. Exato. Todo mundo na Faria Lima. E agora vamos expandir. Todo mundo do agro, todos os empresários que se dizem de direita, todo mundo que tem algo a perder, e até quem não tem, precisa entender de uma vez por todas que se não resolver esse problema, isso tá engolindo a gente de um jeito que a gente vai ficar mais e mais reféns dos caras. Então, só para eu concluir, Adrilles, o ponto que eu acho relevante. Não adianta a gente ficar nesse negócio de 72 horas, olha aí, tá chegando, o cara vai resolver. Enquanto você não vê direita financiando direita pobre, esquerda rica, não vê evento acadêmico nas universidades de combate efetivo ao que está acontecendo com a censura contra a liberdade de imprensa e de expressão no Brasil, a hora que você vê todo o aparato nas mãos dos caras e ninguém trazendo o debate para esquentar, é um debate difícil, não é fácil não. Reformar o sistema de justiça, você tem lei de abuso de autoridade, você tem foro por prerrogativa de função, que é uma matéria dentro da Constituição, competência de ADI, ADC, ADO e ADPF do controle concentrado de constitucionalidade que tem que tirar do Supremo, tem que falar de regimento interno do Supremo, falar de regimento interno do Senado, tem mecanismos de freio e contrapesos, lei de crime de responsabilidade. Tem que eleger senador que não tem rabo preso. Tem um monte de situação, mas isso precisa ser debatido na esfera dos movimentos sociais e também universitário da direita. A questão que se coloca é muito simples. Todo mundo fala sobre isso com melindre. Vamos ser bastante objetivos. A questão que se coloca é muito simples. Todo mundo sabe, por exemplo, independente de ser condenados ou não pela lei Magnitsky, que a Nicarágua é uma ditadura, que a Venezuela é uma ditadura. O que falam esses países, esses bananeiros ditatoriais? O que fala o Maduro? Existe uma conspiração global, Yankee, coordenada pela América do Norte, pelos Estados Unidos, em conluio com Elon Musk, em conluio com o Twitter, com redes sociais, para destruir a soberania das democracias da América Latina. Esse é o discurso do Nicolás Maduro. Quem que repete, literalmente, ipsis literis, esse discurso? O senhor Luiz Barroso. Existe um esquema de extrema-direita para conspurcar a soberania nacional das democracias, particularmente do Brasil. Foi o discurso que ele usou, inclusive, para condenar o Daniel Silveira. Não é um homem que estamos condenando, é uma conspiração global antidemocrática que está surgindo exatamente no seio das redes sociais, por isso que eles querem proibir as redes sociais, e no seio também da América do Norte. Já fazem uma crítica incisiva ao Donald Trump, que seria o epítome, a tradução viva dessa conspurcação das democracias na Latinoamérica, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Pode ser que o Alexandre de Moraes seja condenado pela lei Magnitsky, pode ser que os demais ministros sejam, e não mude rigorosamente nada. É por isso que eu estou falando que eu acho que pode ser uma tábua de salvação, mas não é necessariamente. Se não houver uma reação aqui no Brasil, eles vão e já estão alinhando com esse discurso o seguinte: existe uma conspiração global capitaneada pelo Donald Trump. Esse é um discurso unívoco de toda a esquerda brasileira e mundial, que o Trump é um imperador, é um candidato a tirano, é um candidato a ditador, que eventualmente está conspurcando a democracia nos Estados Unidos. Aí eles vão posar como vítimas. Nós somos vítimas do imperialismo yankee e, mais uma vez,
é o mesmo discurso do Nicolás Maduro. Ou seja, aí eu entro com o Marco. Eu dou razão para o Marco. Se não houver uma reação, um esboço incisivo de reação aqui no Brasil pela condenação suposta do Alexandre de Moraes no futuro, a gente vira uma ditadura e ainda tem discurso pra falar nós somos contra o ianquismo americano. De qualquer forma, o cara vai ficar sem conta bancária. Não. Vou entrar numa visão mais pessimista, então. Isso Mas daí, vai posar como vítima. Isso daí, vai posar como esquece. Deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que narcotraficante é escolado, se tem uma coisa que organização criminosa é escolada, e lá eles têm acesso aos melhores advogados das maiores organizações criminosas e narcotraficantes do Brasil, quiçá do mundo, lá no Supremo, é arranjar laranja e arranjar subterfúgios para o dinheiro não cair na conta filiada a um número de CPF, pelo amor de Deus. Então, sim, a família vai ficar, servidor vai ficar. Cara, isso daqui é Brasil, cara. Os caras, eles estão com poder absoluto na mão. Eles conseguem até corromper a galera da Polícia Federal para fazer algum esquema para não aparecer para os americanos.